Olá, graça e paz. Neste vídeo, haveremos de compartilhar com você sobre a vida de Bento de Núcia. Então, fique ligado. O contexto histórico que precede o nascimento de Bento se dá sob o império de Teodósio I, imperador romano que promulgou o Edito de Tessalônica em 380 e que tornava o cristianismo a fé oficial do Império Romano. Com isso, práticas pagãs foram abolidas ao longo do Império, mas também ocorreram profundas mudanças na vida da Igreja, por exemplo. Riqueza e ostentação tornaram-se um sinal do favor divino. Surgiu uma aristocracia clerical em paralelo à aristocracia imperial. A Igreja não somente observava os costumes do Império Romano em liturgia, mas também em estrutura social. Isso fazia com que ela fosse cada vez mais episcopal e monárquica. Por fim, o retorno de Cristo deixou de ser central. Essas mudanças exerceram grande influência na vida do cristão da época. Dentre esses cristãos existiam aqueles que criticavam essas mudanças, não queriam perder a vida de comunhão com a igreja e passaram a se dedicar a uma vida monástica. Muitos cristãos estiveram envolvidos com as origens do monasticismo. Por exemplo, Antão é o primeiro monge que se tem notícia em meados dos anos 270. Bento de Núcia não esteve envolvido com as origens do monasticismo, porque nasceu pelo menos 3 séculos depois das primeiras notícias deste. Bento nasceu por volta de 480, na cidade de Nócia, na Itália, vindo de uma família da antiga aristocracia romana. Por volta de 500, ele foi encaminhado para Roma a fim de estudar retórica e filosofia, mas ficou tão impactado com o estilo corrupto da cidade que abandonou os estudos e decidiu se dedicar a uma vida de devoção, vivendo como eremita em uma caverna. Nesse período, homens passaram a se juntar a ele em busca de orientação espiritual. Ele serviu como abade no mosteiro, na cidade de Vicovaro, no norte da Itália, e foi um tempo particularmente difícil porque aqueles que decidiram o seguir o criticavam pelas rígidas imposições feitas sobre eles. Bento também, ao longo de sua caminhada, fundou 12 mosteiros e colocou 12 monges em cada um, nesse período de críticas recebidas por aqueles que o seguiam. Por volta de 529, em um conflito com um sacerdote, ele se mudou para a cidade de Monte Cassino e lá ele derrubou um antigo templo dedicado a uma divindade romana e estabeleceu o que viria a ser o mais famoso mosteiro da Europa, a sede da ordem beneditina. Em 534, Bento decide fazer uma reforma na prática geral do monasticismo, compôs sua regra monástica. A regra monástica de Bento, regra beneditina, é composta por 73 pequenos capítulos e trata temas como conversão, estrutura hierárquica do convívio, organização da comunidade, ascese e confissão incessante, e pode ser lido rapidamente. Como algumas das características da regra, podemos destacar que os mais jovens devem buscar uma vida de santificação e determinava que os monges mais idosos compartilhassem quartos com os mais novos a fim de serem orientados e buscar com responsabilidade a dedicação ao ofício divino. Outra característica da regra é fundamento com o compromisso da vida de oração. E a vida de oração deve produzir nos beneditinos e nas pessoas uma vida de piedade. Isso poderia ser visto no seu ciclo de cultos, bem como em suas atividades diárias. Por quê? Os beneditinos eles tinham 7 horários fixos de oração. Nas matinas, vigílias, às 2 da manhã, nas laudes, ao raiar do dia, nas primas, às 6 da manhã, nas tértias, às 9 da manhã, nas nonas, ao meio-dia, nas vésperas, às 4h30 da tarde e nas completas, às 6 da tarde. Por outro lado, a vida dedicada à oração não devia separar a vida dedicada ao serviço, e muitas das determinações mais importantes da regra refletiam justificativas teológicas para as práticas monásticas essenciais, como, por exemplo, a importância do trabalho. Era exigido que os monges trabalhassem nos campos, realizassem tarefas nos mosteiros. Além disso, o mosteiro era um centro de desenvolvimento nos estudos. Em suas escolas, os monges não somente aprendiam a ler, como também a escrever, criavam bibliotecas e guardavam as escrituras, as obras dos pais da igreja e literatura clássica. E assim era, orando e trabalhando ao longo dos anos e estações. Com sua regra, Bento ofereceu à igreja uma série de importantes contribuições, como disciplinar um espírito zeloso que com frequência se aproximava do fanatismo, limitar uma prática ascética que
facilmente descambava para o gnosticismo, do ascetismo ou coisas piores. Preservar a centralidade das escrituras no movimento que valorizava demais a iluminação espiritual interior. Colocar a oração no centro da vida cristã. Conectar a experiência cristã com trabalho, estudo, alimentação e repouso. Após uma vida dedicada à devoção, Bento, doente e com o corpo abatido, dirigiu-se à celebração da ceia, comungou e morreu de pé, sustentado por seus monges, em 21 de março de 547, e foi sepultado perto de sua irmã gêmea e companheira de oração, Escolástica. Então, isso foi um breve relato sobre a vida de Bento de Núcia. Esperamos que vocês tenham gostado. Não deixe de colocar o seu gostei nesse vídeo e compartilhar com pessoas que você acredita que serão edificadas com este vídeo. Deus te abençoe.